Após a Primeira Grande Guerra, o mundo entrou num período bem menos turbulento. Contando com inovações tecnológicas em diversas indústrias como cinema, rádio, eletrodomésticos e automóveis, a sociedade foi se distanciando do século XIX e correu para a nova realidade do consumismo do século XX. Um dos maiores símbolos desse novo mundo foi o automóvel. Objeto de desejo da classe média, se tornou acessível graças às inovações trazidas para a indústria por um empresário de Detroit, nos Estados Unidos, chamado Henry Ford. Ford introduziu o método de linha de produção, uma das maiores inovações tecnológicas da era industrial. Com o método, o operário ficava especializado em apenas uma das fases da cadeia produtiva, reduzindo o tempo e o custo de fabricação de cada veículo. O Ford Modelo T é lembrado como o primeiro carro com preço acessível da história. Em meados da década de 1920, Henry Ford elaborou um projeto para romper com o monopólio inglês do látex, matéria-prima da borracha, com o objetivo de manter o preço competitivo de seus carros. O plano era fundar uma cidade utópica nos padrões estadunidenses em meio à floresta amazônica, para suprir as fábricas da Ford com borracha. Esse projeto era Fordlândia. O Brasil é o país nativo da Hevea brasiliensis, conhecida como seringueira, planta da qual se retira o látex. De 1879 a 1912, o país liderou o comércio dessa matéria-prima, que dividiu com o café os principais ativos financeiros do Brasil, e foi o catalisador da colonização da região norte. Em 1876, numa das maiores ações de biopirataria da história, o inglês Henry Wickham roubou cerca de 70 mil sementes de seringueiras do Vale do Tapajós. Apenas cerca de 2.500 destas sementes conseguiram germinar, mas deram origem a imensas plantações nas colônias inglesas da Malásia e do Sri Lanka. O cartel formado retirou do Brasil a primazia na produção e ocasionou o seu declínio. Fordlândia foi projetada para fazer frente ao domínio britânico sobre o látex. A cidade foi pré-fabricada em Detroit e transportada para o Brasil em 2 navios, o Lake Ornock e o Lake Ford, em 1928. O terreno custou cerca de $125 mil, equivalente a 1,6 bilhões de dólares atualmente. Fordlândia foi construída no Vale dos Tapajós, que faz parte da Bacia Amazônica, mesmo lugar de onde as sementes haviam sido roubadas 50 anos antes. A ideia de Ford era cultivar num regime de plantation, com as árvores uma ao lado da outra, e aplicar o regime do trabalho fordista, com máquinas de ponto e gerentes enviados dos Estados Unidos. Para recrutar funcionários, a Ford abriu escritórios em algumas das cidades no norte do Brasil, como Belém e Manaus. A empresa oferecia bons salários, moradia, água encanada e hospital e escola gratuitos para todos os funcionários. Esses incentivos e as expectativas em relação à cidade nos moldes estadunidenses atraiu centenas de famílias que se mudaram para Fordlândia. Em 1930, o logotipo da Ford foi colocado na caixa d'água, estrategicamente localizada para que fosse vista a quilômetros de distância. Henry Ford modificou a alimentação dos funcionários por considerar a sua dieta mais nutritiva, apesar de incluir comida enlatada e pouco diversificada. Estabeleceu uma forte checagem em prol da saúde, exigindo inclusive a ingestão de pílulas, que viriam a ser burladas por causarem mal-estar. Essas tentativas abusivas de controle foram implementadas sem que o empresário tivesse visitado a cidade ao menos uma vez. A tensão entre os funcionários foi aumentando até atingir o clímax em dezembro de 1930, quando uma mudança no sistema de pagamentos das refeições desencadeou uma intensa revolta entre os operários e os gerentes da Ford. A revolta
conhecida como quebra-panela, causou a destruição de várias instalações da cidade e a fuga dos gerentes para a selva. A confusão só foi resolvida com a intervenção do exército, que confiscou facas e armas de fogo. Era evidente que o esquema de trabalho fordista entraria em choque com o modo de vida dos nativos do Pará dos anos 1920, acostumados a uma vivência temporal com base na natureza. Mas, para além disso, a própria floresta foi se tornando um adversário cada vez maior. O fungo Microcillus ulei, também conhecido como mal das folhas da seringueira, se alastrou pelos seringais por terem sido plantados de forma cartesiana e de monocultura, não condizente com os fatores específicos da selva amazônica. As árvores que existiam originalmente eram protegidas pelo próprio ecossistema, já que havia entre elas maiores distâncias e outras espécies nas quais o fungo não se proliferava. O problema poderia ter sido facilmente prevenido por especialistas em plantações equatoriais. Mas, por julgar que o cultivo no local de origem seria fácil, não havia na equipe botânicos ou agrônomos com essa especialidade. O fungo acabou sendo mais um dos fatores que levaram à ruína de Fordlândia. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a disseminação da borracha sintética alteraria novamente o preço da borracha, não sendo mais rentável a manutenção de uma cidade para a extração do látex. Foi apenas em 1934 que a Ford se retirou do local. As casas, a caixa d'água, o hospital, a escola e outras propriedades foram entregues ao governo brasileiro em 1945. Mas Fordlândia foi sendo repassada entre agências públicas por falharem em suas tentativas de estabelecer agriculturas tropicais na região. Atualmente vivem cerca de 2.000 pessoas na pacata cidade. Os habitantes circulam com bicicletas e motos e quase não há carros. Apesar de ser um testemunho da era fordista em plena selva amazônica, as antigas fábricas e galpões não possuem guias ou informações. Fordlândia foi um projeto megalomaníaco que tentou fincar uma bandeira dos Estados Unidos na Amazônia. Mas do passado americano só restaram as construções, que seguem sendo habitadas ou consumidas pela floresta que desejavam conquistar.